Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast. Eu sou a Débora e hoje nós falaremos sobre a rentabilidade dos nossos planos no mês de setembro. Estamos aqui com o Fabiano, nosso gerente de investimentos. Tudo bem, Fabiano? Olá, Débora. Olá aos nossos clientes. Sejam bem-vindos de volta. Muito obrigada. Bom, Fabiano, começando com o nosso cenário internacional, nós tivemos alguns eventos significativos nesse mês e eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre o que aconteceu no exterior. Legal, vamos lá. As principais economias globais, destacando Estados Unidos e China, seguem apresentando desempenhos distintos, inclusive com suas projeções de crescimento caminhando em direções opostas. A China um pouco menor, os Estados Unidos um pouco maior. Nos Estados Unidos, que eu acho que é a economia global que a gente olha com mais atenção, o Banco Americano Federal Reserve manteve suas taxas de juros de referência inalteradas, na faixa de 5,25 a 5,50. O colegiado proferiu um comunicado onde ele prefere aguardar alguns desdobramentos, alguns indicadores, para poder seguir com o ritmo, ou acelerar o ritmo ou desacelerar o ritmo do aperto monetário e ver como se desdobra a inflação. Já na China, ainda que os dados de crédito da atividade tenham sido surpreendidos positivamente, a expectativa não é muito boa com relação à China, principalmente pelos casos que a gente já comentou aqui das incorporadoras, das grandes incorporadoras, como a Evergrande, por exemplo, e a crise imobiliária que está causando uma certa preocupação nos mercados. Certo. Fabiano, pelo que você comentou agora, a preocupação com as taxas de juros americanos, ela continua, né? Sem dúvida. E isso vai ser a tônica do mercado por bastante tempo. Tem visto que as taxas dispararam e isso tem um impacto generalizado na economia global. Certo. Fabiano, além dessa preocupação aí com juros elevados americanos, nós tivemos estamos tendo, né, na verdade, uma guerra entre Israel e Hamas, e eu queria que você falasse sobre o impacto desse evento aí no nosso mercado financeiro. Importante esse ponto, Débora, e bem lembrado, muito triste o que está acontecendo. Bom, além das vidas, que eu acho que é o pior, né, que pode acontecer num conflito desse, muito triste, por enquanto, o principal impacto que a gente está percebendo é aquele, e o que pode chegar até aqui no Brasil é com relação ao preço do petróleo. Ou seja, o preço do petróleo pode ficar mais alto. O preço do petróleo alto significa combustível alto, por sua vez, para nós brasileiros, então, impacta em toda a cadeia, distribuição, enfim, a gente tem uma malha rodoviária muito grande, alimentos, ou seja, pode acabar gerando uma pressão inflacionária. O mercado ainda está olhando o que pode acontecer no desdobramento do conflito, entendendo até onde pode ir, se isso vai se alastrar, por exemplo, no caso do Irã. Hoje sai um comunicado dos Estados Unidos, o presidente Biden, pedindo ao Congresso um reforço para Israel. Então a gente está acompanhando detalhadamente como vai desdobrar o conflito. Sim, vamos seguir então, né, acompanhando aí como que vai os impactos dessa guerra aí no nosso setor. Bom, agora falando sobre o cenário local, Brasil, né, eu queria que você colocasse para a gente como que foi o mês de setembro. Legal. Vamos lá, no Brasil, a percepção dos especialistas sobre dinâmica e a consolidação do fiscal piorou um pouco. Estamos vendo que o governo continua gastando mais e longe de alcançar o que foi estabelecido no orçamento, que é aquele déficit zero para 2024. Isso significa que o Congresso talvez vai ter que aprovar mais arrecadação, ou seja, aumentar imposto. Isso não é bom para ninguém, né? Sim. E então, o que acontece? Nessa dinâmica de maior gasto, procurando mais arrecadação, acaba gerando uma pressão sobre a curva de juros, o que a gente chama na ponta longa. Então, assim, a expectativa de juros futuros, ela piora, faz elevar os juros. Já com relação à política monetária, que o impacto é de curto prazo, imagina o seguinte: o fiscal, longo prazo, e a política monetária, a inflação, curto prazo. Exatamente.
O Banco Central atuou recentemente num corte de mais meio ponto percentual, saindo de 13,25 para 12,75 a Selic. Essa decisão já foi amplamente unânime, o mercado já esperava. O que se discute agora é qual vai ser o ritmo de corte. Se vai ser mais acelerado ou se vai ser um pouco mais desacelerado. O que a gente tem percebido, dadas as questões, por exemplo, do conflito, que pode impactar petróleo, inflação, questão fiscal, tudo, é que o corte de juros pode ser um pouco mais lento do que se esperava. É o que a gente tem acompanhado recentemente. Entendi, Fabiano. Bom, falando um pouquinho sobre as estratégias, né? Como que foi a renda fixa e renda variável no mês de setembro aqui para os nossos planos? Legal. A renda fixa, como eu coloquei anteriormente, ela é impactada por essas expectativas de juros futuros, principalmente. Então, como essa percepção do fiscal foi ruim, está piorando, as NTN-Bs de vértices mais longos, com vencimentos mais longos, ela acaba tendo uma elevação na taxa, o que faz com que o preço caia. Na marcação ao mercado, que é o que a gente chama aqui comumente falando. Sim. Nesse sentido, as rentabilidades desses títulos no mês de setembro foi negativa em 1,92%. Tá. Mas no ano, o importante é o seguinte, no mês foi ruim, foi negativo, menos 1,92%. Mas no ano é positivo em 11%. No acumulado. No acumulado do ano, tá. Exatamente. Entendi. Então ainda segue bem positivo. Certo. E na renda variável? A renda variável é mais impactada por questões externas, porque a nossa bolsa é muito movimentada por dinheiro de estrangeiro que acaba entrando aqui no país, muito mais do que o que a gente chama do investidor local. Então, o mês de setembro teve uma saída forte de capital estrangeiro, dado que os juros lá nos Estados Unidos seguem altos, então o investidor prefere colocar o dinheiro em alguma coisa menos arriscada do que a bolsa brasileira, coloca em juros americanos. Mas mesmo assim, a bolsa brasileira subiu, teve uma rentabilidade positiva de 0,71% nesse mês. Certo. Bom, para fechar agora aqui o nosso bate-papo, Fabiano, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o desempenho do nosso plano Energisa, né, que é o nosso maior plano, com o maior número de clientes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o desempenho. Bacana, vamos lá. O mês de setembro, assim como o mês anterior, foi bem desafiador, considerando todo o cenário que a gente acabou de colocar, né? Principalmente a questão do conflito, que a gente vai desenrolar ainda mais um pouco para frente. O plano fechou uma rentabilidade negativa de menos 0,28, mas o importante é que ele está positivo, segue em alta no ano, no acumulado do ano, em 9,72. E 10,28 em 12 meses. No acumulado de 12 meses tem 10%, mais de 10% de alta. Uma rentabilidade boa, então, muito apesar boa. do mês difícil, né, e que impacta todo o mercado financeiro, a rentabilidade está positiva, então, que é acumulado de 12 meses. Sem dúvida. É o que a gente comenta sempre, né, Débora? É a visão de longo prazo. Sim, olhar só um mês não quer dizer muita coisa, mas quando a gente tiver um acumulado do ano, de 12 meses, o plano segue bem positivo. Com certeza. Bom, queria te agradecer, Fabiano. Muito obrigada aí por compartilhar a sua análise conosco, com os nossos clientes, espectadores. E quero falar com vocês que estão nos assistindo, para ficarem atentos em todas as nossas mídias digitais, tá? Clicar no sininho aí no YouTube para fazer a inscrição, para sempre receber as novidades, os nossos vídeos. Nós sempre estamos trazendo tudo o que acontece aí no meio previdenciário e no mercado financeiro, tá? Então, nós encerramos mais um videocast, e se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é só ligar para o nosso 0800 372 7738 ou nos enviar uma mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Então, até a próxima. Até a próxima.